Olá pessoal, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas eu não fazia porque eu tenho mania de procrastinar, e que Deus me perdoe por isso. Mas, amados irmãos, eu estou aqui com a coleção O Evangelho Sem Disfarces. É a minha coleção de livros onde cada volume trata de um tema diferente a respeito das principais doutrinas da fé cristã. E eu gostaria de expor os subtítulos de cada volume para vocês. Por exemplo, este aqui, o Evangelho Sem Disfarces, volume 1. A identidade e o funcionamento da igreja segundo... A identidade e o funcionamento da igreja segundo a Bíblia. Aqui você vai aprender, de acordo com a doutrina dos apóstolos, o que é a igreja, como ela deve funcionar, o que não é a igreja, e o que diferencia a igreja de Cristo de denominações religiosas, instituições, empresas que se dizem igrejas, né? Então, assim, nesse livro você vai entender realmente o que é a igreja e como ela funciona de acordo com a doutrina dos apóstolos, não de acordo com o que o sistema religioso nos impõe. Então, tá aí, ó, dá para ver aí o título, João? E o subtítulo, dá para ver? O livro? Dá. Então, dá pra ver meu rostinho também? Dá. Dá pra ver meu rostinho no livro junto? Sim, dá. Esse é o volume 1. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu não faço edição de vídeo, tá? O vídeo é direto mesmo. Eu já falo direto pra câmera. Não sei fazer edição, não sei mexer com tecnologia, sou péssimo nisso. E o meu filho me ajuda na filmagem. Volume 2, o Evangelho Sem Disfarces, volume 2, o fim dos tempos. Aqui vocês vão aprender, de acordo com a doutrina dos apóstolos, e numa visão dispensacional, né, da Bíblia. Afinal de contas, a visão dela é dispensacional. Os eventos proféticos. Aqui vocês vão entender um pouco a base, né? A base para vocês irem para um livro mais específico, mais cheio de detalhes. A base está aqui, nesse livro. Trata do fim dos tempos, os últimos dias. Então, tá aí para vocês. Eu vou deixar o link de todos os volumes na descrição do vídeo. João, você pegou aí o título? Uhum. Meu filho chama João também. Eu me chamo João Paulo Mendes Padilha. Para quem pergunta muito no Facebook, no YouTube, as pessoas perguntam demais. Porque meu nome nas redes sociais é JP Padilha. Mas o meu nome é João Paulo Padilha. É João Paulo Mendes Padilha. Ou João Paulo Padilha. Então, o Evangelho Sem Disfarces, volume 3. Predestinação ou livre-arbítrio? E aí? Qual a visão correta? A Bíblia fala de predestinação, mas muita gente fala que tem livre-arbítrio nela. Eu nunca vi, mas esse livro vai refutar a ideia herética do livre-arbítrio. Quem lê esse livro vai ter a base para descartar essa teoria absurda. Ou também vai ter a chance de discordar, né, do livro. Predestinação ou livre-arbítrio, volume 3. O Evangelho Sem Disfarces, volume 3. Agora, o Evangelho Sem Disfarces, volume 4. A verdade sobre dízimos e ofertas na Bíblia.
tudo que você precisa saber, as mentiras que te contaram sobre dízimo cristão, por exemplo, que não existe na doutrina dos apóstolos, é uma invenção humana para arrancar dinheiro dos fiéis, para tirar dinheiro dos fiéis das denominações religiosas espalhadas pelo mundo. Os apóstolos não ensinaram isso, e é provado isso nesse livro aqui, com base bíblica exaustiva. Aqui eu ensino o que é o dízimo segundo a Bíblia e por que ele não está incluso no cristianismo, por que ele não aparece na doutrina dos apóstolos. Ah, mas Jesus mandou dar o dízimo, mas Jesus não estava no Novo Testamento, Jesus não aparece na doutrina dos apóstolos. Jesus vivia Jesus estava passando por uma fase de transição do Velho para o Novo Testamento. Então a gente tem que aprender muita coisa para poder saber o que é o dízimo realmente e por que ele não faz parte da Igreja de Deus. E é uma palhaçada o que fazem, né? Cobrar dízimo e falar que Deus cobra dinheiro das pessoas para serem abençoadas. E esse livro aqui vai te ensinar a responder e a ficar em paz com a sua vida, porque Deus não te pediu dinheiro para adorá-lo, tá bom? Você não deve dinheiro nenhum para Deus, certo? A verdade sobre dízimos e ofertas na Bíblia. Ofertas voluntárias existem. Como elas funcionam? Aqui no livro também vai explicar como que isso funciona na igreja. É o volume 4. Esse é o volume 4. O volume 5. O Evangelho Sem Disfarces, volume 5. Casamento, divórcio e novas núpcias. É um livreto. Ele não é grande. É o mais barato desses volumes. Mas o conteúdo é libertador. Vocês vão saber tudo sobre casamento, divórcio e novas núpcias. Casamento, segundo casamento, casamento entre terceiros. Vocês vão descobrir a verdade que as Escrituras ensinam sobre isso. Deus não aceita divórcio nem segundo casamento. Quer a prova? Tá aqui. E eu vou gostar muito de ver alguém que consiga refutar isso aqui com bases bíblicas. Eu vou gostar muito de saber alguém que tenha alguma base bíblica para conseguir tirar as verdades que estão compiladas aqui. Tá bom? Esse é o volume 5, tá? Todos esses livros, gente, estão no site Clube de Autores e AG Book. Eu vou deixar o link do site e da minha página, da conta, para vocês virem os meus livros lá. O Evangelho Sem Disfarces, volume 6. Sinais e Milagres à Luz da Bíblia. João, você está focando o título? Tá dando para enxergar aí? Uhum. Volume 6. Sinais e Milagres à Luz da Bíblia. Aqui tem muita crítica contra o pentecostalismo, essa maldição que entrou na igreja moderna. Surgiu há pouco tempo, 116 anos, 117, mais ou menos isso, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, com um homem chamado Joseph Simons, eu acho. Não é isso. Agora lembro o nome dele. Bom, começou com John Wesley, né? Muita gente não sabe disso. O maldito pentecostalismo começou com ele. A teologia baseada em experiências sobrenaturais e revelações inéditas por parte de homens que alegam ter revelações inéditas por parte de Deus. A alegação de que os homens hoje são dotados de poder como os apóstolos eram. Essas falsas alegações, tudo são refutadas nesse livro
aqui, que não é grande, mas o conteúdo é poderoso. Eu faço uma crítica bem legal e construtiva aqui. O Evangelho Sem Disfarces, volume 6, Sinais e Milagres à Luz da Bíblia. Eu não foco só no pentecostalismo. Eu não fico falando pentecostalismo o tempo todo, sabe? Eu falo da Bíblia, eu falo o que ela está dizendo sobre isso e os fatos que ocorrem no período testamentário a respeito desse tema, dos sinais e milagres que ocorreram naquela fase e por que esses sinais e milagres cessaram após a era apostólica. Eu vou explicar aqui nesse livro. Volume 6. O Evangelho Sem Disfarces, volume 7. Seitas e heresias. Eu não esgoto o assunto aqui. Eu teria que fazer eu teria que escrever muitos livros para falar de todas as seitas. Mas eu falo de algumas, como Testemunhas de Jeová, Catolicismo Romano, Adventismo do Sétimo Dia, Espiritismo, seitas malditas, né? Eu acho que eu poderia ter incluído o pentecostalismo aqui, mas ele está no outro, no volume 6. Mas assim, acaba que entra no assunto, né? Seitas e heresias, volume 7. O Evangelho Sem Disfarces, volume 7, Seitas e heresias. Por exemplo, nós vamos aqui, capítulo 3, Deus não tem mãe. Então eu vou provar aqui por que a alegação de que Deus tem uma mãe é falsa, antibíblica, herética e repugnante, tá? Com bases bíblicas exaustivas, tá bom? Então, Deus não tem princípio nem fim, Jesus não tem princípio nem fim, né? Eu explico isso aqui. Jesus Cristo Deus, os heréticos dogmas católicos, e aí eu vou enumerando, né? Número 1, dogma da maternidade divina. Eu explico e refuto com base bíblica por que isso é uma heresia. Eu estou mostrando um pouco desse aqui, eu podia ter mostrado os outros, mas ia ficar muito longo o vídeo, então eu estou mostrando só esse aqui. Eu podia ter aberto outros livros, mas estou abrindo esse aqui porque é o que vai dar tempo, eu não quero fazer vídeo longo. Dogma da Imaculada Conceição. Aqui eu vou explicar o que é o dogma da Imaculada Conceição e vou refutar esse dogma, eu não sei nem como chamar isso aqui, repugnante, uma coisa abominável para Deus, né? Maria não é superior a ninguém, com base na Bíblia. Aqui eu vou mostrar por que Maria é a mulher menos citada na Bíblia. Ela é citada umas 4, 5 vezes. Acontece uma coisinha aqui, outra ali, ela é citada ali, depois já é esquecida. Por que Maria não aparece na doutrina dos apóstolos? Né? Se existisse uma doutrina mariana, era para a gente saber, né? Era para os apóstolos nos ensinar alguma coisa sobre isso. Bom, a lei do catolicismo. Aqui tem várias seitas que eu denuncio, tá? No volume 7. O Evangelho Sem Disfarces, volume 7. Seitas e heresias. Aqui eu falo contra catolicismo, espiritismo, testemunho de Jeová, etc, etc, etc. Então, para quem gostou, é só voltar ao vídeo. Quem esqueceu de alguma coisa, vocês viram, é um vídeo curto. Eu quis só resumir mesmo do que trata cada livro e foquei nesse último, o Evangelho Sem Disfarces, volume 7, Seitas e Heresias. Eu abri ele um pouquinho para vocês verem como que eu abordo as questões, porque não dá para falar muito sobre cada volume. Dá só para falar do assunto que cada um deles traz,
tá bom? Tá aqui o volume e eu vou deixar o link do site e o link de cada volume deles para vocês. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.